Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Vem com a gente que hoje a porta do armário está escancarada. Antes da conversa, tem Momento Faustão, Juliana? Tem, porque a gente estava na Liberdade com as crianças e a gente encontrou o Luiz, que foi um fofo, foi lá nos dar um abraço, foi uma delícia, beijo Luiz. E eu depois com a Nina encontrei a Karina, que nos atendeu num café fofo lá na Liberdade, o Chest Made. Obrigada, Karina. Um beijo para todo mundo que me encontrou na Feira do Livro do Pacaembu, que estava maravilhosa, mas por motivo de estar correndo atrás de criança, não consegui anotar o nome de ninguém. Um beijo. Bora para a introdução. No último domingo, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo reuniu mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. É a maior parada do mundo. E não faltam motivos pra gente celebrar. Até porque, desde 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. Desde 2008, o SUS realiza a cirurgia de redesignação sexual. Desde 2011, o Estado brasileiro reconhece a união estável de pessoas LGBT+. E desde 2013, o casamento entre pessoas LGBT+, é possível. Desde 2015, casais LGBT+, têm direito à adoção de crianças e adolescentes. Desde 2018, pessoas trans têm direito à retificação de nome e gênero no cartório. E desde 2019, a transexualidade não é mais considerada uma doença. Desde 2019 também, LGBT-fobia é crime. Desde 2020, pessoas LGBT+, podem doar sangue. Desde 2021, o Código Nacional de Justiça permite o registro de sexo ignorado para bebês intersexo. Para continuar com essa tradição de construção de direitos, hoje o Mamilos abre espaço de diálogo que é ainda mais interditado. Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro espaço de cuidado que pode ser fonte de celebração e proteção ou de violências e opressões: a família. Vamos juntos! Então vamos começar apresentando quem está na nossa mesa. Lucas, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão? Oi, pessoal. Ai, tô realizando um sonho. Meu sonho era vir aqui responder essa pergunta. Oi, pessoal. Eu sou o Luca Najar. Eu sou criador de conteúdo e posto vídeos em todas as redes sociais, praticamente, né? Eu falo muito sobre moda, sobre audiovisual, sobre minimalismo. E, bom, basicamente é isso. Sou formada em cinema, gosto muito de assistir filme, série. E, enfim, basicamente, sem muitas delongas, este sou eu. Pode ir lá no conteúdo deles, que sempre tem comentário meu lá e que eu acompanho muito. Então, assim, a gente tá trazendo ele finalmente, porque isso já é uma demanda minha própria, pessoal. E garotos que gostam de estilo, por favor, né? Vai lá, os porque... que não gostam, mais ainda, por favor. Né? Os nossos ouvintes, mamileiros e mamiletes. Vamos lá, são dicas bem acessíveis, tá? Vamos lá. Érica, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Gente, primeiro, muitíssimo obrigada. Eu tô assim, a ficha não caiu ainda que eu tô aqui dentro, gente. Bom, eu sou a Érica Novaes, sou atriz, comunicóloga, sou multifacetada, sou psicóloga, perinatal e parental, trabalho na clínica com famílias e relações LGBTQIAP+, em sua maioria, e ministro aulas e palestras sobre temas em sexualidade e gênero. E foi super bem recomendada. Eu joguei a nossa rede, pedi para 3 pessoas recomendarem uma psicóloga que tivesse a sensibilidade para falar da comunidade LGBTQIA+. E assim, a Lê Coimbra te indicou e a Débora, beijo pros dois, te indicaram assim. Oh, meu Deus, gente. E aí eu falei assim, não deve ter outra pessoa pra falar, é a pessoa pra falar. Bom que dá uma facilitada na pessoa, né? Que você chega e fala uma coisa dessa, agora a pessoa tá muito bem para conversar mesmo. Fala qualquer coisa aqui, né, acreditada, gente, super acreditada. Muito bem, muito bem.
Então vamos lá. Eu vou começar contando a história da Jess. Ela é uma amiga super querida que faz parte da nossa história desde o começo do Mamilos. No ano passado, ela contou pra gente que ela é uma mulher trans. É uma transformação significativa para uma pessoa que já era uma profissional estabelecida no mercado, já tinha um casamento de quase 2 décadas e um filho adolescente. A história completa dessa trajetória vocês podem ouvir no episódio do GugaCast, que a gente vai deixar o link na descrição do nosso episódio. A gente pediu para ela contar aqui no Mamilos como foi essa experiência de contar para a família, especialmente para a esposa, para o filho e para o pai dela. Vamos lá. Eu sou a Jess, eu tenho um podcast chamado JujubaCast, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Eu tenho a noção de que eu sou uma mulher trans desde que eu tenho 6 anos de idade, 5 anos de idade, desde que eu me conheço por gente. Quando eu conheci a Paty, minha esposa, nas primeiras conversas que a gente teve, isso já se abriu para ela. Eu nunca contei para ela especificamente, nunca teve um momento que eu parei e falei, olha, eu preciso te contar uma coisa. Nas conversas que a gente foi tendo, isso foi aparecendo e, em conjunto, a gente foi percebendo e processando isso e entendendo isso. Ela esteve comigo nessa jornada, cada passo, cada coisinha, ponto a ponto, ao longo de todos os anos que a gente é casada. Contar para o Eric, meu filho, já foi um pouco diferente. A gente sempre teve uma relação muito aberta, muito próxima e muito de respeito um com o outro, no sentido de eu sempre dei para ele toda a abertura de ele ser quem ele quisesse e se expressar como ele queria, e sempre demonstrei a importância de todo mundo poder ser assim, inclusive de eu poder ser assim. Porque eu fui contar para ele em algum momento que eu era uma mulher trans, mas ao longo dos últimos anos, ele já me via usando roupas que não eram comum, que não eram realmente heteronormativas, e a gente falava sobre o assunto. Mas teve um momento que eu chamei ele para jantar e a gente teve uma conversa onde eu ia contar para ele. E nessa conversa, ele começou me contando que ele tinha uma amiga trans na escola. E ele me contou, olha que legal, tá acontecendo isso na escola. E eu contei para ele dessa maneira. Eu falei, que bom que você tá me contando isso. É muito conveniente, porque eu vou te contar exatamente a mesma coisa. E a única reação dele foi perguntar para mim assim, e você tá feliz? E eu falei, sim, eu tô muito feliz. Aí ele, que legal. E aí, eu conversei com ele, eu contei como era a história inteira, contei como isso esteve na minha vida inteira e o que estava acontecendo agora. E ele me disse que ele sempre soube que eu não era um homem hétero e que eu era pelo menos, ele falou assim, você era no mínimo não binária. E então para ele não foi tipo uma surpresa nesse sentido. E a verdade é que na geração dele e na escola dele, isso é uma coisa realmente comum, assim, não é big deal. E mais tarde ele me falou assim, olha, eu meio que sabia que você ia me contar alguma coisa nesse sentido, por isso eu contei aquela história da minha amiga, para você já ficar à vontade. E quando eu contei pro meu pai, foi muito... Eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que ele ia me perguntar algumas coisas, ele ia tentar entender, e o que ele fez, na verdade, foi... Eu falei para ele assim... E, na verdade, aconteceu assim. Eu falei para ele... Você sabe que é uma pessoa trans? E ele me disse, sei. Aí eu falei, então, eu sou uma delas. E ele só ergueu um copo, que a gente estava no restaurante, ele ergueu um copo e falou, que legal, tchim-tchim. Né? Como se fosse um brinde. E foi isso, foi essa a reação dele. Depois, ele estava muito feliz, ele estava muito empolgado, ele queria saber tudo sobre o assunto, mas não no sentido de, tipo, você precisa me dar satisfação. E sim no sentido de, ei, tem uma aventura muito legal começando e eu quero fazer parte dela. Uma coisa que mais me apertava o coração é que meu pai tinha toda uma história sobre por que meu nome era o meu nome, e era o nome de um rei, e ele me chamava de rei. E aí, em algum momento, eu falei... E isso sempre foi algo... Ele sempre falou comigo assim, e eu falei pra ele assim, olha, você não vai mais poder me chamar de rei, dessas coisas. E eu achava que ia levar um tempo pra ele se adaptar com isso. E a resposta dele foi, foda-se o rei, eu vou te chamar de Mariana. E desde então ele me chama de Mariana ou Marianinha. É muito fofo. É muito bonitinho. E ele flipou na hora e nunca mais errou. Então eu só tive coragem de transicionar publicamente quando eu já era independente emocionalmente e financeiramente e quando eu senti que nada nem ninguém poderia me afetar. E isso é um privilégio muito grande
de poder fazer as coisas dessa maneira. Mas agora que aconteceu, e que eu tô tão feliz, e que eu me sinto tão realizada, e eu me sinto tão próximo das pessoas queridas, e eu só me aproximei de amigos, até amigos que estavam afastados, assim, foi tão legal que às vezes que eu penso que eu devia ter feito isso há muito tempo atrás, mesmo com todas as dificuldades. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso aos 13, 14, 15, 16 anos, a hora que desse, porque teria valido a pena, mesmo enfrentando todas as barreiras que eu teria que ter enfrentado. É isso aí, Jess. Muito obrigada. Foi muito bonito o vídeo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência pra você, porque a gente viu aqui meio um conto de fadas, né? Uhum. A gente falou quando a gente estava preparando o programa que a gente queria trabalhar com uma pirâmide invertida, porque toda vez que a gente vai falar de LGBT+, a gente sempre começa com a dureza, né? Porque ela ainda existe. E aqui a gente falou assim, não, vamos lá, vamos introduzir com algo que mostre um futuro ou um presente, quem sabe, né? Uhum. Jess tá aí para mostrar onde é possível fazer isso sem que seja tão doloroso. Mas eu quero saber da sua transição, como foi? Tem similaridades, tem particularidades? Uhum. Legal. Eu não falei aqui, né, que eu sou um homem trans na minha introdução. É porque também não é uma informação que a gente sempre dá, sabe? Eu sempre deixo assim, se você souber, tudo bem. Se não souber também, às vezes você descobre. Muita gente acha que eu sou gay, porque eu não performo, assim, uma masculinidade, assim, né? Mas eu gostei muito do que a Jess falou. Eu me identifico em vários lugares com ela, porque pra mim sempre foi claro. Minha mãe e meu pai sempre me permitiram me vestir, me portar da forma como eu queria. E eu era um menino. Se a gente for dividir de gênero dos anos 90, eu era um menino. Eu usava bermuda, eu usava blusa larga, não tinha seios, meus seios não cresciam, a voz não fazia diferença, eu colocava um boné. A gente ia no shopping com minha mãe, e aí as pessoas olhavam alguma roupa pra minha irmã e falavam, e pra ele? E aí minha mãe tinha que falar, mas é ela, sabe? Porque não existia isso. E eu lembro quando eu era bem novinho, não sei a idade agora, talvez a idade seja uma mentira, mas na minha cabeça eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E essa história, ela existe. Minha mãe lembra dela, mas eu não sei a idade que eu tinha. Eu falei pra minha mãe assim, porque eu queria cortar o cabelo, porque eu queria ser homem. Eu falei com essas palavras pra ela. E ela falou assim, mas tem homem de cabelo grande. Eu falei, então tá bom. Então eu posso ser um homem de cabelo grande. Então pra mim, o problema não era o cabelo, não era a roupa. Era mesmo a forma como eu me identificava. Durante muito tempo, eu performei muito uma feminilidade. Patricinha. Total, assim. Sério? Só que não me cabia, era muito desconfortável. Era um lugar que, assim, eu não me via pertencente. Era performance mesmo. Né? Mesmo, assim, era muito desconfortável pra mim, sabe? Aquela coisa de tô fazendo o que a sociedade espera que eu faça. E aí, aos pouquinhos, eu fui indo assim, eu vou encontrando fui muito pela roupa, né? Eu acho que por isso até hoje eu falo muito da roupa. A roupa me pegou num lugar, era sempre isso, né? Eu fui colocando umas roupas mais, como vamos dizer assim, entre aspas, skatistas, umas coisas mais largas e por aí foi, até que eu comecei a investir com roupas, vamos pôr entre aspas, totalmente masculinas. Se a gente for ver, eu ia na seção masculina pra pegar uma roupa e tal. E aí eu só fui me entender trans mesmo, que eu descobri essa palavra, que na verdade era tudo muito confuso. Eu nem fazia ideia, pra falar a verdade, que existia uma pessoa trans direito, assim. Eu sabia que existiam mulheres trans, mas não conhecia até então, no lugar que eu vivia ali, né, lá no meio que eu vivia na minha vida, eu nunca tinha conhecido nenhum homem trans. E aí eu conheci o Buck Angel, quando eu comecei a fazer faculdade. Foi o primeiro cara, assim, foi até uma chefe minha que me apresentou. Olha esse cara maravilhoso e tal. Eu olhei e falei, que isso? Né? Tipo assim. aí isso começou a ficar na minha cabeça. E aí eu fui me entender com 24 anos de idade. Eu tava fazendo cinema e a gente tava fazendo uma série que eram só de pessoas LGBTs. E aí tinha um desses personagens, era um homem trans, chamava Caio. E aí, eu simplesmente quis ser o melhor amigo do Caio. Assim, mas... Será porque não é mesmo? Não é? E você sabe que isso foi acontecendo comigo, né? Várias pessoas queriam muito ser meus amigos porque se identificavam e queriam fazer a transição. E aí, de repente, eu era o melhor amigo do Caio. Onde o Caio ia, eu ia. Onde ele queria sair, eu chamava ele pra sair, eu ia atrás dele e tal. E eu comecei a perguntar isso pra ele. Ele já tinha feito a transição há mais tempo, já tinha feito cirurgia, já tomava hormônio, já fazia um tanto de coisa. E aí, quando eu fiquei muito próximo do Caio, falei, eu sou igual o Caio, né? Claro que com as diferenças, mas eu me identificava muito na história dele. E aí, com 24 anos, eu me entendo uma pessoa trans. Só que eu já estava fazendo uma faculdade, eu já trabalhava, eu já namorava.
eu já tinha toda uma vida também, assim como a Jazz, né? Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou começar? Por onde eu começo a contar para as pessoas? Eu entrei numa crise e aí todo mundo me via muito triste, assim, porque eu não sabia como é que eu ia contar, mas não tinha mais volta. Eu tinha certeza daquilo que eu ia fazer, independente do que me custasse aquilo. A partir do momento que eu descobri a palavra de quem eu sempre fui, não tinha mais volta para mim. E eu estava disposto a perder qualquer coisa que eu já tivesse construído. Mas, na verdade, não foi isso, né? Eu primeiro contei pra minha namorada. Contei por e-mail pra ela, pra falar a verdade. Olha, parece bom isso. Porque mas a eu gente falei... escreve muitas vezes melhor do que fala, né? Mas Dá tempo até da pessoa assimilar. Pra dar a liberdade dela reagir sem te impactar, né? Foi mais ou menos isso. A informação compor. é essa, lide com isso. Se você quiser me dar um fora, a hora é essa. Não precisa nem estar aqui, entendeu? Tô facilitando pra você. Tá legal, tá tudo certo. Eu ainda falei isso pra ela, se você quiser terminar, eu super entendo. Porque realmente era um casal de mulheres, né? E tá tudo bem. Mas ela não, assim, ela super entendeu também. Foi, assim, super parceira em todos os momentos. No início é muito difícil, né? Porque todo mundo chama ela. Ainda não tem essas características, né? Uma barba, talvez, ou até uma roupa, um corpo, um formato do rosto, tudo isso. Então, o pessoal leva muito no ela. Então, a minha namorada era muito essa pessoa que falava, não, é ele, sabe? Ela que tinha isso. Queria comprar roupa masculina e eu tinha vergonha de ir na seção masculina. Aí ela que ia e pegava a roupa pra mim, sabe? Então, assim, ela me ajudou muito nisso. E aí, eu fui contar pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã. Então, assim, pelo que eu conhecia da minha mãe, eu sabia que ia ser muito tranquilo. Que minha mãe sempre foi uma pessoa muito cabeça aberta. Ela não fazia a menor ideia do que eu tava falando, mas ela sempre foi uma pessoa muito tranquila. Assim, eu sempre tive amigos LGBTs, porque eu sempre fui uma pessoa LGBT. E ela sempre acolheu todo mundo. Então, assim, eu tinha certeza que ia ser tranquilo e foi mesmo, né? Ela falou, eu não entendo muito bem disso, mas eu te amo incondicionalmente. Então, não vai mudar em nada. Aí ela começou a ler o livro do João Nery, começou a participar dos projetos, enfim. E começou a entender, sabe? Tipo assim, o que eu posso fazer agora? E sempre foi assim... o que você precisa de mim, né? Que é a pergunta da mãe. Filho, o que você precisa de mim? Exato. Você tá num momento de vida. O que eu tenho que fazer? Exato. Então, assim... ela foi atrás de entender isso. Se alguém da família ou qualquer pessoa falasse qualquer coisa transfóbica, LGBTfóbica ou qualquer coisa preconceituosa, né? A gente ensina muito minha mãe as coisas, que ela também é uma pessoa mais velha, então às vezes ela não tem acesso a algumas informações. Então a gente ensinou tudo isso pra ela e qualquer pessoa que fala, ela rebate. Ela fala, olha, aqui você não vai falar isso. Aqui você não vai fazer isso. Ela já cortou amizades. Aí ela mesma foi responsável pra falar pro resto da família. Eu nunca falei muito pra ninguém, eu fui vivendo minha vida. Contei pro meu pai. Meu pai, ele sempre foi muito tranquilo. Ele falou, eu conheço uma moça que é trans, que eu já fui amigo de uma moça trans. Eu também não entendo muito bem, mas é isso. Ele demorou um pouquinho mais pra me chamar no masculino, mas eu entendo, é um processo natural, né? Assim como eu demorei anos pra entender que eu era um homem trans, ele também tinha o tempo dele pra poder virar essa chave. Mas hoje é meu filho lindo, meu filho maravilhoso e tudo, e me chama só no masculino. Tanto meu pai quanto minha mãe. E minha irmã também foi muito tranquila, assim. Ela até brincou comigo, vamos pro Canadá comigo? Tipo, que a gente tem essa ideia que o Canadá é uma coisa mais livre e tudo, né? Falei, não, tô bem aqui, obrigada. Hoje não. Mas, porque ela mora fora, né? Mas, então, assim, foi super tranquilo. Ela super entendeu. Ela até falou, é tipo aquele filme, né? E tal. Eu falei, então, não. E foi por isso mesmo. Então, foi muito tranquilo, foi muito natural. Ninguém nunca me desrespeitou, ninguém nunca usou isso pra me afetar de alguma forma, sabe? Assim, não que a gente tenha muitas brigas, né? Quando você vive muito separado, você conversa pouco. Então, pouco que a gente conversa é sempre muito agradável. Então, minha história é muito essa. E aí, eu comecei a fazer vídeos na internet falando da minha transição. Fiz vários amigos. E aí que entra, né, o lugar do jeito que eu ia atrás do Caio, eu vejo pessoas vindo atrás de mim. E é muito bem, eu percebo muito, assim, que essa amizade que ela acontece. E até um amigo meu, Manu, ele me convidou a contar a história que ela é muito boa. Ele me convidou pro casamento dele. Ele me conheceu um dia. Eu fui fazer uma palestra. Ele me conheceu e me convidou pro casamento dele. Eu falei... eu não sabia quem era ele. Eu nunca tinha visto. Quero saber se você foi. Eu fui. Eu fui. O casamento era... Não chama que vai. O casamento era uns 20 dias depois. Já tinha todos os convidados, já tinha tudo. Me chamou. Eu nem sabia quem era a noiva dele, né? Que hoje é a esposa. E eu falei, levei meu namorado comigo, que não fazia menos ideia do que ela tava fazendo naquele casamento. Eu queria mandar um salve pra namorada de Luca, porque, ó, parceiraça.
E aí a gente foi nesse casamento, aí eu falei, olha, aquele ali é o Manu, aquele ali eu acho que é a esposa dele. Então, né, você via ali e tal, beleza, participamos, tiramos umas fotos e tal. E nisso a gente foi se aproximando mais depois do casamento, né? Temos a foto de casamento lá e tal deles. E aí, isso foi em 2018. E aí, em 2023, agora, ele chega pra mim e fala que ele é um homem trans. Então, eu falava até com a Bruna assim, eu falava assim, achei muito estranho, por que ele me convidou pro casamento dele? Assim, a gente poderia ser amigo, mas ele me convidou pro casamento, a mesma vibe sua com o Caio, né? Eu falei, eu vou. E eu sempre Isso, sou, assim, a gente sempre sabe, né? A gente tem uma conversa, um sentimento ali, sempre sabe. Então, essa história é muito boa. E acontece isso, as pessoas às vezes se aproximam querendo entender mesmo, né? De como foi, o que acontece, o que você sente. Então, eu queria te trazer para a conversa, Érica, perguntando isso, porque a gente traz a história da Jazz, a gente traz a história do Luca, e são histórias que não são traumáticas, que não são doloridas, que não são de opressão e tal. E eu acho que a gente está num momento da sociedade em que a gente já começa a ver o filme, o livro, no cinema, uma série em que você vai ter o protagonista LGBT e não vai ser sobre isso. Uhum. A discussão não é sobre sair do armário, como se a vida se resumisse a isso, né? Tem milhares de outras discussões. E tudo bem. Qual é a importância da gente poder contar histórias em que o fato de ser LGBT não está no centro, não é uma história de superação, não é uma jornada do herói, é simplesmente natural, é o que é. Acho que essa palavra é ótima, né? Natural. Porque é uma forma de naturalizar aquilo que não parece natural, apesar de ser. Né? Não parece natural porque a gente entende que tem um tanto de coisas na nossa cultura que são inerentes, que são dadas, que são a priori. Não tem nada que é a priori, né? As coisas são construídas culturalmente. Bem como aquelas noções que a gente tem de gênero, de sexualidade, de relacionamento, de família. Tudo isso é construído culturalmente, né? Então não tem nada que é natural. Então a gente usa a palavra naturalizar, mas já descredenciando ela aqui, né? Eu achei muito linda essa história da Jazz e a sua história também, porque dá exatamente essa noção do quanto que ela fala, né? Eu sempre criei o meu filho com ele podendo ser o que ele quisesse, da forma que ele quisesse. E provavelmente ela também, pela reação dos pais dela, também foi criada assim, para ser o que ela quiser, né? Então, isso dá a ela a liberdade de fato existir e de fato passar isso adiante, né? E eu imagino que a sua família, não sei pelo que você está me dizendo também, né? Sim, sim. É isso, pelas histórias, pelo pouquinho que você traz, já dá a entender isso. Eu medi um grupo de parentalidade LGBT e de famílias LGBT. Então, é um grupo muito amplo, porque tem mães trans, pais trans, pessoas cis e que estão querendo gestar, e tem pais e mães de adolescentes ou crianças trans. Ou adolescentes e crianças LGBT. E cada vez mais essas pessoas são frequentes no grupo. Esses pais e mães de pessoas LGBT. E é muito bonito de ver o quanto essas pessoas estão tentando se rever. E daí a importância de histórias como essa. Para que essas famílias possam olhar e falar, tá, então eu posso sim apoiar o meu filho, minha filha, eu posso dar esse apoio a essa pessoa. Eu posso dar a essa pessoa a oportunidade dela ser o que ela quiser, dela existir. E dela ter esse lugar de pertencimento da família, que ainda hoje na nossa cultura é o nosso primeiro mundo, né? Exato. É onde a gente aprende as primeiras coisas, onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente aprende a odiar, onde a gente aprende um tanto de coisas que são necessárias para a constituição do ser humano, né? Então, é muito necessário que a gente possa trazer histórias como essas. O Emicida fala, né, o clichê da música, todo mundo conhece essa música, né, do Emicida, mas tem um pedacinho que fala que a gente não deve ser definido pelas nossas mazelas, né? Chega pelas nossas cicatrizes, eu também sou uma pessoa LGBT, chega da gente ser definido pelas nossas cicatrizes, a gente é mais que isso, a gente precisa de mais que isso, né? Então acho que por isso é tão necessário um episódio como esse. Agora, Érica, quando a gente está falando dessas relações de família, e a gente sabe que isso ainda não é um padrão, né? Nós vivemos, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a gente vive no Brasil numa sociedade majoritariamente conservadora. Uhum. Né? As pessoas que estão
que têm essa flexibilidade ainda são uma minoria por diversos fatores e tem muito a ver com a nossa cultura. Agora, para as pessoas que não conseguem desenvolver essa relação com a família, eu acho que as pessoas LGBT, elas dão um banho sobre o que é construir uma família. Mas pensando nessas que são acolhidas, qual que é o benefício psíquico, financeiro, emocional, social, que as pessoas que são acolhidas dentro da família conseguem levar para a sociedade e conseguem ajudar nesse avanço que a gente precisa ter? Uhum. É importante a gente pontuar que dentro da sigla, né, dessa sigla gigantesca que cabe um tantão de gente incrível, você tem letras aí com mais ou menos visibilidade, né? Então é interessante a gente pensar que tem uma pirâmide dentro dessa sigla. E dentro dessa pirâmide você tem, então, pessoas em maior ou menor vulnerabilidade psíquica, por exemplo, emocional, e aí você pode pensar também em vulnerabilidade econômica, enfim, um tanto de vulnerabilidades aí, né? Quando a gente tem uma família que apoia essa pessoa desde pequena, naturalmente essa pessoa tem maiores chances de ter um desenvolvimento emocional mais saudável, vamos dizer assim, né? E aí essas taxas que a gente recebe hoje ainda, né, de altas taxas dentro da população LGBT de suicídio, de tentativa e de ideação suicida, de transtornos como ansiedade, depressão, ela tende a cair. Então, para a saúde mental, é essencial esse apoio da família. E aí, uma pessoa com saúde mental tem tudo, né? Saúde mental é tudo. Então, assim, essa pessoa com desenvolvimento emocional saudável, ela tem claramente melhores condições de buscar tudo na vida dela. De buscar relações mais saudáveis, de buscar objetivos mais saudáveis de vida e de angariar coisas na vida dela, né? Coisas, eu digo assim, em termos materiais, fazer boas escolhas, né? Ter alternativas, né? Exatamente. Porque eu acho que é isso, a pessoa que se sente amada, ela sente que ela tem alternativa na vida. E ela tem alternativa, inclusive, para lutar pelos direitos dela, Exato. né? E aí essa luta pelos próprios direitos é sentir que você tem direitos e que você tem que lutar pelos seus direitos, que faz também isso no coletivo, né, no macro, com que a gente consiga direitos de fato, com que a gente consiga que leis nos beneficiem, com que a gente consiga ser visto, com que a gente consiga saúde pública, com que a gente consiga um tanto de coisa, inserção em mercado de trabalho, né? Ou seja, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Você tem autoestima para lutar, né? Você tem autoestima na e saúde mental para lutar. Pois é, a gente foi falando das conquistas dessa população na introdução, e você vê que no início tem um período de tempo maior entre as conquistas e agora elas estão bem mais aceleradas. Então, eu acredito muito que a aceleração das conquistas é dado porque mais pessoas têm saúde mental, têm visibilidade para conseguir recorrer. Renda, poder, Sim, né? para poder estar lá. Tem um ponto, acho que você falou, assim, de que são famílias que têm uma relação melhor, mas eu queria trazer isso para a gente explorar só um pouquinho mais, né? Vocês convivem, você atende também pessoas que vêm de todos os tipos de família. Quando a gente olha para as famílias, o que essas famílias que conseguem acolher de uma forma amorosa e apoiadora têm que as outras não têm? Porque, pegando o gancho da Cris, tá todo mundo no mesmo caldo, entendeu? Eu não acho que necessariamente precisam ser famílias super progressistonas. A gente tem modelos de famílias que são tradicionais, da mãe evangélica, que na hora que é confrontada com a realidade material da vida, o amor fala mais alto. Então, o que essas famílias têm? Do que se alimentam? Onde vivem? Quem são essas comem, famílias? Né? Não, porque se a gente quer As reproduzir famílias- essas famílias, se a gente sim. quer botar fermento Qual nisso, ambiente? como que faz isso? Quer falar um pouquinho? Posso falar? Eu queria só completar também que é muito legal quando a gente tem o apoio da família, porque assim, a gente sabe que de casa pra fora pode acontecer o que for, mas quando a gente chega em casa, a gente é acolhido, a gente é ouvido, a gente é amparado. Então isso é uma parte muito importante também, de saber que vai acontecer com LGBT, com qualquer outra pessoa, né, a gente vai falar com deficiência, pessoas Qualquer pretas, minoria, né? qualquer minoria. Pode acontecer qualquer coisa da porta para fora, mas se a gente tem um apoio e suporte da família, a gente aprende a lidar melhor com essas questões, né? E essa fala é muito boa, porque quando eu estava no início da minha transição, eu conheci uma mãe, e ela tinha uma filha que era uma mulher trans,
na época, se denominava travesti, e um filho que era um homem trans. E ela era super evangélica. Uhum. E na igreja dela, falava que ela não podia ter os filhos dessa forma. Então ela abandona a igreja e começa a ir no show de drag da filha, vai nas passeatas do filho. E ela era super, super, super evangélica, né? Então, assim, eu acho que é muito isso. É você gostar a gente entender que a gente tá criando essas pessoas, né? Os nossos filhos e a gente pro mundo, né? Não dá, a gente não é perfeito, a gente não consegue reproduzir. Eu não consigo ser a pessoa, talvez, que minha mãe esperava ou que meu pai esperava. Mas eu sou a melhor pessoa que eu posso ser. E eles conseguem perceber isso. Assim como eles ali, tanto a filha dela quanto o filho, eram as melhores pessoas. Eles estavam ali nos movimentos super legais, fazendo as festas, né? Sendo artista. E a mãe indo lá assistindo, aplaudindo. Eu lembro que o pessoal sempre colocava ela no palco, porque assim, você via que era uma senhora que não tinha a complexidade de pensamento do que é que estava acontecendo de fato. Uhum. Era uma pessoa que sempre foi da igreja, que sempre fez... Mas que não sabia muito bem sobre LGBT, sobre trans, sobre travesti, nada. Mas estava ali em amor aos filhos. Você via pela fala dela, sabe? Por tudo que ela falava. Então, acho que é muita gente respeitar o espaço do outro e entender que a gente não é perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas a gente é o melhor que a gente pode ser, sabe? Então, acho que isso é muito importante, a gente entender o espaço do outro, e acolher o outro independente de qualquer coisa. Cada um tem sua luta, cada um tem seus momentos, né, de compreensão. E é muito importante que os pais, os irmãos, né, a família entenda, assim como a gente entende o outro lado também. Quando eu falei, eu entendo que meu pai não tenha conseguido mudar rápido, mas ele também entende que eu fiz minha transição. Então é sempre uma via O de que você mão tá dupla. falando é que o substrato que fica nessas famílias em comum é um amor muito genuíno, onde os filhos são um projeto muito importante que elas não estão dispostas a abandonar, seja lá por que for. Um diálogo, eu acho né? que é um amor não que acolhe o filho que existe, não um filho projetado, né? Porque acho que muito dessa rigidez dos pais que não conseguem aceitar passa por o meu papel é te mostrar o certo. Eu não posso ser conivente quando você está fazendo o errado. Então, se eu acho que você está indo para um caminho completamente errado na vida, eu preciso retirar o meu amor. Eu acho que ponto aí que é um nó pra gente é muito disso, né? Mas é curioso, eu entendo que a gente vai para esse lugar do amor e sim, né? É necessário que o amor esteja envolvido. Mas eu fico pensando na saúde mental desses próprios pais, sabe? Uhum. Que não tem realmente nada que garanta. Não tem a ver com nível socioeconômico, Não tem mesmo. com cultura. Claro que tem essas coisas, elas ajudam num tanto, mas não garantem nada, né? Uhum. Então, é isso. A gente vê famílias evangélicas, por exemplo, que apoiam os filhos em tudo. Mas E ao mesmo tempo ver famílias mais progressistas que não apoiam. apoiam, né? exatamente. isso. Então, pra mim, fica que tem mais a ver com o quanto eu acho que é geracional, sabe? Do quanto que essas pessoas tiveram também, na vida delas, capacidade, né? Quanto elas receberam, sabe? Elas receberam o bastante para que elas pudessem ser maleáveis com a vida. Maleáveis o bastante para entender que os filhos precisam de autonomia. Eu acho que tem essa palavra que é autonomia para existir. Que tá ali com o amor, né? Porque o amor não basta. Senão a gente tá aqui dizendo que pais mais rígidos, famílias mais rígidas não amam necessariamente Concordo. esses filhos, né? Concordo. E eu penso que não é tanto por aí, mas a forma como esse amor se coloca, né? A gente também precisa não ter um tanto de rigidezes dentro da gente e a gente precisa ter pego isso de algum lugar, né? Então, acho que é um tanto de pessoas que vão aprendendo a ter autonomia e dar essa autonomia para outras pessoas, né? Aí Isso eu acho que vai bom. facilitando. Eu acho que rigidez é uma palavra muito boa, porque a gente só dá o que a gente tem, né? Não que a gente não possa aprender, né? Não que a gente não possa adquirir mais Exercitar, coisas. exato. A gente, claro que a gente pode, né? Senão também a gente tá sendo rígido de que a gente tem, já veio com o pacote completo, já cresci, já tenho, já não tem mais nada pra dar. Perfeito, Mas né? se você não tem, você não consegue dar, mas você pode desenvolver. Você pode desenvolver, mas sim, você não tem como dar aquilo que você não tem naquele momento, né? Exato. Agora, a gente vai chamar a história da Carol. A Carol é casada com a Érica. Elas têm 2 meninos lindos. E elas têm um perfil juntas que chama Imagine Duas. Gostei muito do nome do perfil. Tá lá no Instagram. E elas compartilham um pouco do cotidiano, a reflexão que elas fazem enquanto mãe de 2 meninos, enquanto um casal. Vamos ouvir a Carol. Oi, meu nome é Carol, eu tenho 31 anos, sou casada com a Érica e juntas somos as mamães do Matheus e do Vicente. Eu sempre soube que eu era diferente e no fundo minha família também sabia.
Nas brincadeiras eu tinha que ser o papai. E não é porque eu não me reconhecia como mamãe, mas se eu fosse mamãe eu não poderia estar com outra mamãe. Então eu sempre era o papai e desde então eu costumo dizer que eu sempre soube que eu era lésbica. No primeiro momento eu não contei pra minha família, né? Eu fui exposta, eu fui colocada em praça pública. A pessoa que eu tava naquela época, a gente trocava cartas e meu pai pegou uma dessas cartas, a mãe dessa pessoa também pegou essas cartas e eles marcaram uma reunião. E vocês imaginam que agradável que foi, né? Esse dia a gente foi bastante humilhada e a minha reação foi a negação. Eu neguei pra minha família, disse que eu estava errada, que eu ia mudar, que eu não era assim. E mesmo assim a reação deles foi péssima. Teve muita violência física, emocional, psicológica. Eu fiquei muito abalada, eu perdi muitos amigos nessa época. Por eu morar numa cidade pequena, eu perdi muitos amigos naquela época, porque se você andasse com uma pessoa lésbica, se você andasse com um gay, você seria lésbica. Então eu perdi vários amigos, foi uma coisa horrível, mas eu fui vivendo assim, do jeito que dava, fui levando as escondidas, né? Como a maioria das pessoas fazem. Após um tempo, no auge dos meus 17 anos, minha família ficou sabendo de novo, e dessa vez eu não neguei. Meu pai disse que se eu quisesse ajuda, uma ajuda psicológica, de alguma forma ele me ajudaria, mas se eu fosse isso mesmo, ele não queria dentro de casa. Eu não neguei, eu assumi e o que aconteceu foi a pior reação. Eu fui expulsa de casa, então eu refiz a minha vida fora de casa. Eu comecei do zero, eu fui morar com a minha avó materna e aos poucos a minha mãe foi aceitando, mas ela ficava no meio do fogo cruzado entre mim e meu pai. E meu pai durou 10 anos. 10 anos a gente não se falou, a gente nem trocava um oi, um bom dia. Depois de um tempo eu voltei para casa deles, a minha mãe disse que me queria de volta e que se meu pai não aceitasse ela romperia com ele. Enfim, ele aceitou, mas nas condições de não falar comigo, a gente não se falava, o nosso relacionamento continuava blindado. E esse muro que a gente criou na nossa história de vida, ele só começou a ser quebrado quando eu comecei a namorar a Erika, mais ou menos 6 anos atrás. A Erika, que é bem cara de pau, ela foi ali ganhando o espaço dela e ele foi se permitindo a viver isso com a gente. Ele nunca olhou pra mim e falou, eu aceito vocês, mas ele teve atitudes que jamais ele teria. Então, eu levo isso como uma aceitação. E por mais que eu tivesse muita mágoa e quisesse renegar ele como pai, no fundo o que eu sempre quis era isso, era essa aceitação e o respeito. E no meio disso tudo veio a nossa fertilização, a Erika engravidou dos meninos, ela contou pra ele, e da forma dele, ele foi querendo se aproximar da gente, foi quebrando algumas barreiras internas, eu acredito, e hoje ele é um bom pai, mas eu não posso negar que ele é um excelente avô para os meninos. Por muitas vezes eu pensei em desistir, inclusive da vida, porque eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje. Porque demorou muito, foram mais de 15 anos para eu poder sentir o que eu sinto hoje. E mesmo refazendo a minha vida fora de casa, aquela situação me prendia. E hoje eu posso dizer que eu me sinto viva, me sinto livre e me sinto em paz. Ai, Carol, você acaba com a gente. Eu queria falar um pouquinho com vocês do momento que acontece ali a descoberta, né? Que ela fala em praça pública, eu fui humilhada, ela não escolheu contar, ela foi descoberta. E nesse primeiro momento ela nega, depois acontece de novo. Então tem muito sofrimento envolvido e eu queria perguntar dessa situação, né? Como lidar com essa exposição, com essa opressão, com esse momento que a pessoa é pega de sobreaviso sobre quem ela é. E isso é confrontado. Dá para se proteger? Dá para reclamar um protagonismo nisso? Eu não posso fazer essa pergunta sem mandar um beijo para Marcele. É difícil, mas eu acho que as pessoas podem desenvolver instrumentos para se colocar melhor no mundo.
Sim, sem dúvida, mas aí entra, eu acho, eu vou tirar esse brinco um pouco, gente. Tira, por favor. Tá fazendo barulho, a gente falou tanto do anel aqui, do não sei o quê. Aí a pessoa falaram do Eu só tô ouvindo ele brinco. já blelém. Não, mas tá. Eu acho que a gente, inevitavelmente, entra um pouco naquilo que eu comecei a falar há pouco, né? Porque é necessário ter rede de apoio. Sozinho é muito difícil você ter essas ferramentas, ainda mais num ambiente em que já é opressor, né? Se você nunca viveu nenhuma outra situação que te dê autonomia, se você não tem para onde correr, fica muito difícil, de fato, né? Então, é importante que as pessoas LGBT busquem onde elas podem angariar rede, onde elas podem formar famílias, sabe? Que seja para fora desse ambiente, independente se ela acha que dentro desse ambiente da família nuclear ela vai ter acolhimento ou não. Porque essa rede de fora, ela também vai ser necessária de uma forma ou de outra, né? Sim. É isso. Eu vejo assim, claro que a minha vivência é totalmente diferente dela, mas eu conheço várias histórias, assim. Eu não tenho a formação que você tem, né? O que eu falo aqui é muito de história que eu conheço e Você que eu tem a ouço, formação né? principal. Tem muitas histórias que eu já ouvi na vida. Mas, assim, muita história de pessoas que foram realmente expulsas de casa, principalmente por eu ser uma pessoa trans, eu conheço muito mais pessoas trans, histórias de pessoas trans, né? Que foram expulsas de casa, que tiveram sim que refazer a vida. E é bem difícil, né? Porque aí você começa a criar uma outra família, os seus amigos se tornam família. Então, as pessoas frequentam a sua casa, se tornam frequenta assim, né? Se você vai dividir a casa ali com alguém, aquela pessoa se torna sua família. A pessoa com que você namora, ou que você eventualmente vai casar, aquilo se torna sua família. Então, você abre mão de uma família, vamos dizer assim, de sangue, na família que você foi criado, talvez, para poder viver uma família que você está criando agora, né? Então, é muito comum, assim, que a gente se sinta muito mais pertencente de uma família que a gente criou do que da família que a gente foi criado, sabe? Porque só essas pessoas, elas acabam de uma forma ou de outra entendendo a gente muito mais, acolhendo a gente muito mais. Então, quando a gente passa por alguma coisa, às vezes não é nem pra um pai ou pra uma mãe, por mais que eles sejam acolhidos, a gente fala com um amigo. A gente não fala com um pai ou com uma mãe, ou com uma psicóloga, talvez, mas... Mas pra mim, o ponto disso é... recentemente, a Nina voltou de uma festinha e ela falou de um recreador que era muito machista. Tinha jogo de futebol, ele não queria chamar as meninas. Todas as coisas, ele ficava desmerecendo elas. Ai, mas vocês jogam? Ah, então joga uma pra outra. Não, a gente quer jogar no time. Não, mas vocês sabem, tudo assim. E aí, ela falou que ela foi irônica com ele. E ela me falou as coisas que ela fez. Eu falei, tá bom. Mas por que você não chamou um adulto? Ela falou, porque o adulto ia querer ser imparcial. E ele me machucou, eu queria machucar ele. Aí eu falei, eu entendi. Só que tem muita diferença de poder aí. Se ele batesse em você, você não ia tentar bater de volta. Porque você sabe que ele é maior que você. Você precisa de ajuda. No verbal, também isso acontece. Ele tem repertório, palavras, experiência para te machucar com as palavras também. Não entra em dívida de bola com adulto. Você não tem esse tamanho, entendeu? E é isso que me pega nessa história. É uma criança, é um adolescente que vai enfrentar adultos que têm todo o poder sobre ela. Poder todo o dinheiro, exato, né? exato. O poder começa desde o tamanho, né? Exato, mas por isso que eu me lembrei da situação com a Nina. Como é que você se defende disso? Essa é a minha pergunta, assim, o que você pode fazer? Onde é que você vai buscar apoio? Porque eu acho que essa noção de que, isso tem muita assimetria. Você não vai conseguir, não tem como fazer frente a isso. Você precisa de ajuda, você tá em perigo, você precisa de ajuda. E principalmente quando é bem jovem, esses laços de amizade ainda estão se formando, isso. né? Tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, que é quando esse impacto inicial é muito ruim com os pais, né? O pai, a mãe, o irmão, a irmã. Tem uma família maior do que isso, sabe? A pessoa tende a desistir da família. Mas, gente, tem tio, tem avós, tem cunhados, tem genros, tem primo. Sabe? Tem primo. Sempre vai ter um primo que já é meio desvirtuado, assim. Que já todo mundo já meio fala mal dele, porque talvez ele não esteja tanto na conformidade do que a família espera. Eu acho que dentro do próprio núcleo familiar, podem ter pessoas que, inclusive, essa pessoa nem conhece. Sabe? Porque as famílias moram em outros lugares. Ah, mas seu pai tem um irmão que ninguém nunca fala dele, porque a família acaba se afastando. Então, eu acho que
Dá pra mexer um pouquinho, não dá, Érica? Isso, eu acho que dá pra mexer um tantão, na verdade, né? No que a gente considera como família. Porque a gente, inclusive aqui, até agora, só tá falando o pai e a mãe, o pai e a mãe, o pai e a mãe. Primeiro que a gente tá no Brasil e quantas famílias são compostas por só uma mãe, por avós, por tios, né? São muitas, são inúmeras. E a gente pensa sempre nessa família nuclear, papai, mamãe e filhinhos, né? Que são os irmãos. A gente não pensa na família estendida como família. É isso. E claro, a gente tá falando aqui de uma faixa etária um pouquinho maior, né? Porque é diferente você pegar uma criança de 3, 4 anos que se identifica como LGBT e um adolescente de 12. Tem uma diferença aí, né? Em termos de fase de desenvolvimento. E eu acredito que para onde essa pessoinha vai, né? Buscar apoio também vai depender dessa fase de desenvolvimento, das ferramentas que ela tem a partir da fase que ela tá vivendo. Mas sim, eu acho que tem outras famílias, tem outras pessoas na família que essa pessoa pode buscar, né? Ela pode buscar quem tá próximo, quem é que tá próximo, quem é um adulto de referência. Isso, adulto de referência. Que aí que eu queria pode chegar, apoiar. entender. É isso que eu Que queria pode chegar. acolher, inclusive, a partir de situações de possível violência, né? Exato. Procure um adulto. Tem que ter um adulto do seu E lado que esse vai comprar adulto sua de briga. referência não isso. necessariamente vai ser o pai e a mãe. Exato. Né? Mas procure isso. o adulto de referência que você sente que pode te proteger. No programa que a gente fez sobre anorexia no final do ano passado, eu fiquei muito mexida que o recado final que a menina deu foi: busque um adulto. Sempre tem um professor que tá te olhando. E ela falou isso, me pegou muito, porque ela falou assim: às vezes o apoio não tá na sua casa, não vai estar, sua mãe não vai entender, seu pai não vai entender. Tem um professor, olha que tem. Ela falou isso com uma certeza do tipo, você é cercado por adultos, tem que ter algum adulto que tenha sensibilidade pra te ajudar, cara. Sim. Então, eu acho esse um recado poderoso, sabe? Procure um adulto, você não precisa passar por isso sozinha. Isso. Eu acho que em São Paulo não funciona muito, mas o Brasil não é São Paulo. Vizinho é parte da comunidade e ele tá ele tem uma convivência com a família, sabe? Estender esse olhar para a comunidade que a pessoa vive. Às vezes vai ser o vizinho, às vezes vai ser o professor. Alguém, às vezes, dentro da comunidade religiosa é mais flexível a esse olhar, ou dentro da área de esporte. Então, eu acho que olhar para esses lugares de uma maneira mais estendida, mesmo que não seja o adulto referência num momento pode vir a ser. Né? E eu, inclusive, acredito muito que quando ainda é muito jovenzinho e a gente não tem uma gerência na vida do outro ou como os pais vão criar aquela criança, mas poder ofertar um espaço de segurança onde ela possa ser ela, pelo menos por alguns minutos, brincando, né? E ali ser respeitada naquele espaço, eu acho que vai ajudando ela a entender, não, peraí, talvez não esteja tão errada, porque ali não pode, mas aqui pode. Então, dar essa noção de que ela vai conquistar um espaço no mundo. Eu acho que, como comunidade, é nossa obrigação fazer isso. Mas a gente não tem uma vida comunitária. O que você está falando é Difícil. muito essencial. Porque a gente está falando aqui em estender esse conceito de família, né? Que é o que deveria acontecer. A gente fala muito em viver em comunidade, em parentalidade, a gente fala muito em criar uma rede, criar uma criança, tem que ser em vila, né? De que vila que é essa? Principalmente em grandes centros, a gente vive cada vez mais isolado, né? E quem é responsável por uma criança? É o pai, é a mãe, né? Então, eu penso que o recado, talvez, para as crianças, adolescentes, seja esse, né? Busque um adulto que possa ser uma referência. Porque é referência para quê que a gente está falando? Referência de acolhimento e de proteção para uma situação específica, né? E aí, para os adultos, sejam adultos de referência para todas as crianças e adolescentes que vocês conhecem, né? Para filho do crush, para sobrinha do vizinho, seja um adulto de referência, viva em comunidade, se responsabilize por essas crianças e por esses adolescentes. Isso aí que você tá falando do professor é muito bom, porque eu falei que eu me entendi com os 24 e foi na faculdade com uma professora, assim, que não que foi por causa dela especificamente, mas pelo apoio ali. A gente tinha no núcleo ali a Tati, um beijo pra Tati, a Tati Carvalho. Era uma professora sapatão, super bem resolvida, viajada, super inteligente. Eu olhava pra ela e falava, admiro demais, eu quero ser a Tati, sabe? De um sentido, tipo assim... Gente, dá pra ser assim. Sabe? Então, aí, conversando, ela foi, tipo assim, eu era uma pessoa que tinha alguns preconceitos ali ainda, porque querendo ou não, minha família era uma família ainda um pouco preconceituosa, um pouco conservadora, apesar de muito tranquila, assim, mas existiam alguns preconceitos ainda dentro de mim que eu não entendia que eram preconceitos. E convivendo com a Tati, com outras pessoas, com a gente tinha um núcleo lá, né, que chamava Contra a LGBTfobia e tudo.
a gente... Eu fui sendo inserido e fui aceito, porque eu também não era a pessoa, meu Deus, ser mais desconstruída, mas cheguei lá e foi tudo certo. Não foi bem assim, eu passei por um momento de desconstrução muito grande. E foi exatamente por causa de professores na faculdade, né? Que olharam e falaram assim, tadinho, vem aqui. Vem aqui, que você tá precisando de uma ajudinha. Amigo, seu louco. Eu acho que se a gente tá falando pra adolescentes, eu acho importante, você não precisa saber, tá tudo bem. Tipo, todos nós adultos que estamos aqui, que parecemos estar sabendo o que a gente tá fazendo da vida. É mentira. A gente só se formou com a ajuda de muitos adultos que tiveram a paciência, amor e cuidado com a gente. E até hoje... né? A gente vira e mexe, aperta a campainha do pânico e chama pessoas mais velhas e fala: você já passou por isso na vida? Eu não passei, tá certo? É por aqui, como é que eu vou? Entendeu? Só concluindo, a Tati, inclusive, depois da Bruna, foi a primeira pessoa que eu contei antes de qualquer outra pessoa. E ela me indicou uma psicóloga. Eu falei assim, eu preciso muito de uma psicóloga. E aí, ela me indicou uma psicóloga que eu fiz muito tempo, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, ela foi esse suporte. Apesar de ter minha mãe, de ter meu pai que foi super ótimo, uma pessoa que foi referência, que foi o suporte pra mim, foi a Tati. Então, Agora... eu acho que tem um motivo pra ser a Tati, que é... A gente gosta muito do Andrew Solomon. Ele escreveu o livro Longe da Árvore, justamente sobre isso que você tá falando, que é quando os filhos têm uma identidade, que é o fruto não cai longe do pé, quando essa identidade do filho cai muito longe da árvore, quando os filhos vão se distanciar da família nuclear. E aí, como que é isso para os pais? Eu acho que isso a gente tem que explorar um pouquinho. Você foi extremamente generoso com seu pai e muitas vezes, quando a gente vê conversas sobre isso, não tem essa abertura, não tem essa generosidade. Eu queria que a gente também pudesse trazer para a mesa que dor é essa? Para além do preconceito, que dor que o pai está passando, o que acontece na cabeça do pai, nas emoções dos pais, quando um filho vem e traz essa notícia. Eu sou trans, eu sou gay, eu sou lésbica, enfim. A gente tem uma mania de projetar, né, nos filhos, tudo que a gente não foi, tudo que a gente queria. Eu nunca fiz nada disso. Menos eu também. Eu nunca. Imagina que eu falei. Mas, na verdade, as nossas relações, elas têm um tanto de projeção, todas elas, né? Mas parece que quando a gente entende aquela criança como um filho nosso, né? Quando a gente se põe nesse papel parental, vai tudo pra coitada daquela criança. Pobre criança. Pobre criança. Então, eu sinto que tem um tanto dessa projeção de você ver no outro quase que uma continuação de você, né? Quase que um projeto melhorado de você. Porque ele não pode ter seus defeitos, só as qualidades. Meus defeitos de jeito nenhum. Óbvio. Você vai até aqui, ele vai adiante. Lógico. Né? É minha evolução, na verdade. É um projeto de continuidade evolutiva. Evolutiva, exatamente. Então, Fácil. quando essa criança não cumpre com o destino solene dela de ser a continuação evolutiva de você, poxa, dói, né? Não tem como não doer, né? Eu acho impossível não doer. E isso é desde pequenas coisas até grandes coisas. Eu sinto que isso é algo que, por mais que a gente esteja atento pra gente, vai acontecer. Não, imagina. É o dia Não sei do todo que a você gente tá falando. conversando É o dia e falando. todo. Poxa, né? Assim, eu quero que o meu filho leia como eu leio, articule como eu articulo, seja responsável como eu sou. E não ter nenhum, gente. E não até pode as ter os coisas que defeitos. a gente Por que não que ele teria? Eu tô conseguiu ensinando fazer, que tá né? errado. Olha, eu não consegui chegar em tal lugar, mas meu filho vai conseguir, porque ele Exato. vai ser um bom leitor, porque ele vai ser... Exato. Vai ler muito mais livro que eu. Muito Imagina. mais. Ele é tudo Eu muito já minha mais. época capinei nem esse tinha. terreno aqui, daqui ele vai. Então é né? muito difícil ver, ou quando ele é menos do que a gente acha que é, né? Porque isso tá sempre pelo nosso paradigma. Lógico. A gente não enxerga que o outro tem o paradigma do outro, do que quer ser, do que é Não, bom, e do que o é mundo ruim, que ele vai do que- viver não é o nosso, Não é né? o nosso, E eu- Vai exato. precisar outras coisas, vai demandar outras coisas, Mas vai naturalizar outras Mas eu coisas. entendo que é uma dor egóica muito grande, né? Você, poxa, criar um filho é um projeto que na nossa sociedade é um projeto mais importante de todos os projetos, né? Assim, e aí como é que você vai ter tanto trabalho, empreender tamanho esforço e como assim vai cair longe da árvore este fruto, Pois né? mas tem isso sim. Eu acho que a projeção é um projeto que não saiu como você esperava. E Sim. isso é muito doloroso, porque você tá criando com base em valores e leis que você acredita. Sim.
né? E as leis religiosas, por exemplo, você acredita nelas. Uhum. Você guia a sua vida por isso. E quando o filho não segue esse guia, eu acho que ultrapassa o que é só um projeto egóico, é um projeto de vida eterna, inclusive, para Sim. várias Uhum, pessoas, uhum. Sim. né? O meu filho não vai para o paraíso, meu filho não vai para o céu. Então, esse desejo de trazer de volta, porque você não quer que o filho seja destruído Exato. por um Pelo Deus que que você não considera- concorda com aquilo, né? Sim. Não, e o E é uma distanciamento, dor acho muito que você fala grande. bem disso, que você vai para um mundo que eu não consigo te acompanhar. O Andrew Solomon Sim. fala disso muito bonito, com muita... Porque assim, desse jeito que você tá falando, é só um sentimento pequeno, mesquinho, tipo... Mas se livra não, disso. não. Tem uma dor que por exemplo, ele constrói isso muito bonito, né? Porque ele vai falar, se o meu filho ele é não ouvinte e eu sou ouvinte, ele vai encontrar toda uma comunidade que eu não vou participar. Sim. Ele faz parte, ele tem alguma coisa com essas pessoas muito mais do que eu. Essa pequena dor da tua mãe tem uma outra mulher na vida do meu filho que é capaz de ajudar ele melhor do que eu, de entender ele. Só de falar já dá vontade de chorar. E que é a vida, né? Uhum. A gente passa isso no primeiro dia da escola, a gente passa isso Ele vai no cada vez fundidor. para mais longe, não tem como. Acho que Sim, porque eu acho Bom, que tem... um filho saudável, teoricamente, ele vai Sim. para mais longe porque ele é Sim. saudável, não é mesmo? Eu gosto de pensar que essa coisa egóica, ela é necessária, né? Porque a gente sem o nosso ego, a gente não é nada. O nosso ego nos constrói. Então, assim, quando a gente usa essa palavra é muito mal interpretada, acho que no vulgar dela. Porque a nossa construção egóica, ela é necessária. E as projeções, elas também são necessárias pra gente se relacionar. Porque as projeções têm a ver com aquilo que aproxima o outro da gente, né? E é isso que você tá falando um pouquinho, que ele fala no livro, né? Que é quando esse distanciamento acontece um não reconhecimento. Eu não reconheço essa pessoa, eu não sei quem ela é, porque ela é tão diferente de mim que eu Ela não se sei torna que... eu estranho. tenho tanto amor. Eu que fiz esse ser humano e ele vai se tornar uma coisa que é um não eu. Gente, tem um luto aí, tem Tem um luto rompimento importantíssimo. aí, não é? E que não é isso. mesquinho, é longe de Exato. ser mesquinho. Claro que pode ser mesquinho também pode ser. Mas assim, a gente tem que reconhecer que é longe de ser mesquinho também, né? E que é importante passar por esse luto e que tá tudo bem passar por esses lutos que são diários, né? Que a gente passa diariamente por esses lutos. E aí eu gosto de pensar no poder da reparação, sabe? De novo, de entender, bom, é isso, tá, o que eu faço com isso então? Não é aquilo que eu esperava. Como é que eu lido com isso, né? Acho que poder se refazer diante desse luto é que importa e que é o que vai dar nessa relação depois um novo match, né? Isso. Eu acho que existe a frustração dos dois lados, né? Esse filho não era o que eu esperava e o filho olha para os pais e fala: esse não era os pais que eu esperava. Uhum. Eu esperava continuar a ser amado. Como assim? Tem um condicionante para que isso aconteça? E a mesma coisa os pais, né? Peraí, eu não passei direito os valores, onde eu errei para que isso aqui não tenha acontecido? E eu acho que para além disso tem uma dor de pai e mãe que é medo do filho sofrer. Porque o mundo é cheio de preconceitos e vão te tratar mal e você vai correr risco na rua. E eu não quero que você sofra. Inclusive, algumas pessoas já falaram isso. Né? Eu tenho muito medo que o meu filho seja LGBT porque eu não quero que ele sofra. Como que se dá essa relação, né? Juliana vive falando, eu peguei o briefing errado, eu achei que era para não deixar o filho sofrer. Como é que a gente conversa com esse medo, que é um medo real, afinal a gente mora num país extremamente violento com qualquer minoria, em especial pessoas trans. Como é essa conversa? Primeiro é nomear isso mesmo, sabe? Que é um luto. Quando eu vou trazer um exemplo de racializado, né? Que quando você tem um filho negro, negra e negra, essa pessoa, a gente sabe que quando ela sai de casa, a gente não sabe se ela vai voltar. É real isso. É sempre uma despedida que a gente não sabe se é eterna ou não. Principalmente na adolescência, né? Vai aumentando o risco, enfim, principalmente se for menino, enfim, uma série de condicionantes aí. Eu acho que quando você descobre que o seu filho, quando ele te diz, eu sou LGBT, eu sinto que é um pouco desse luto. Que você sentia que o seu filho estava um tanto quanto seguro e agora não tá mais.
Principalmente se for uma pessoa trans, não é? Eu ia falar até isso, assim, na conversa de família, né? Da mãe, do pai. Na verdade, era isso que chegava pra mim. Do tipo, minha preocupação maior é com a sua segurança. Não é quem você é especificamente. Pra mim, tá tranquilo aqui. Mas quando você tá ali, como é que eu vou saber que você tá seguro? Porque a gente tá nesse país. Eu saía, fazia tudo. E aí a preocupação que minha mãe sempre falava pra mim, você tem que me falar onde você tá, porque eu preciso saber que você tá seguro. Né? Essa era a preocupação dela, assim, comigo. Mas acho que é isso, é falar, né? As coisas têm que ser faladas porque o medo cresce no escuro. Agora, a gente lidou aqui um pouco com a dor dos pais. Eu acho importante a gente volta para essa criança que é o lado mais assimétrico. E como é que eu lido quando não tem possibilidade? Vamos para a ruptura, que é o que a Carol enfrentou. Eu fui expulsa de casa com 17 anos. Ela conta essa história. Como que lida com isso? Primeiro, qual é o custo que tem para a pessoa e como que lida com isso? Esse abandono, né? É um abandono, O custo é altíssimo e vai refletir em todo o restante da vida da pessoa. Toma esse buraco. Sim, leva. Agora vai. Que é um pouco do que você estava falando, né? Peraí, eu não sabia que eu não sabia que tinha uma condicionante para eu ser amada aqui e ser respeitada aqui dentro, né? Agora eu sei que eu tenho. Então, é só se eu for um igual que eu sou aceita. Se eu não for igual a você ou aquilo que você espera que eu seja, então é como se eu não existisse mais. Eu deixo de existir pra você, né? Porque esse tipo de ruptura... Exato. É como se você limasse a existência da pessoa, da sua vida. Como é que é isso? Você mata ela, né? Em vida. Isso, exatamente. E isso tem um ônus gigantesco. E aí, por isso que se faz tão necessário buscar caios. Né? É importantíssimo que você refaça algum tipo de rede. Acho que esse é o primeiro passo, sabe? Acho que por isso que existe tanta casa de apoio, de acolhimento também, né? Porque eu acho muito importante a gente analisar a perspectiva dos relacionamentos afetivos que as pessoas LGBT vão ter ao longo da vida, quando elas passam por esse processo de rompimento, porque são pessoas que carregam o buraco do abandono. E esse buraco do abandono, condicionante para eu ser amada, eu tenho muito mais chance de cair em relações abusivas, porque eu vou me adaptar a condicionantes para que eu não seja abandonada novamente. Exato. Ou eu vou me conectar àquela pessoa quase como um amálgama e vou perder quem eu sou dentro da relação para que eu possa ter alguma relação. Então, ou vou ser destrutiva e não vou, vou morrer de medo de apego, vou morrer de medo de amar de novo, porque eu vou morrer de medo do abandono. E aí eu vou ficar sozinha, porque eu não vou me conectar a ninguém, porque veja bem, se eu tive um abandono das pessoas que teoricamente eram as pessoas que me amavam dentro dessa condicionante do cuidado, imagina o outro. E dentro de uma palavra que a gente tem na nossa cultura que é incondicional, né? Amor de mãe, que a gente aí poderia fazer todo um... Menina do céu, estamos lidando com essa nova realidade. Pois é. Mas a gente ainda vive numa cultura que diz isso, né? De alguma forma. Então, como é que esse amor incondicional acaba do nada? Imagina do boy, da mina. Então, assim, a dificuldade de conexão ou o excesso de conexão, que na verdade os extremos, eles são sempre paralelos, né? Similares. Eu acho muito importante porque as pessoas LGBT+, elas que sofreram essa ruptura, eu acho que em alguma medida todas sofreram, porque embora histórias como Luca e Jazz traz pra gente esse primeiro acolhimento dentro da família, mas a sociedade de alguma forma vai abandoná-las ou vai julgá-las. Então este é um buraco grande e real e há de se criar algum espaço em volta dele para circular, porque ele vai estar lá. Ele não vai ser tamponado por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra relação. E é isso aí, vamos conviver e vamos criar essa margem pra gente circular muito bem em volta disso, porque tem uma vida, né, para ser vivida com alguma qualidade mesmo depois de um grande abandono. Sim, mas é pensar que essa ruptura ela se dá externamente, ela se dá internamente também, é isso, né? Ela se dá no campo emocional também. Ontem eu vi um vídeo de Rafa Brunelli, não sei se vocês conhecem aqui, influencer também, que falava um pouco sobre isso, sabe? De maneira muito bonita e simples, do quanto que não falava especificamente de pessoas LGBT, mas eu acho que se aplica aqui, que é do quanto que quando você busca um relacionamento, às vezes a gente tá mais preocupado do outro, o quanto o outro vai aceitar a gente, o quanto o outro vai gostar da gente,
do que se a gente de fato gosta daquela pessoa, se a gente quer estar com aquela pessoa. E eu acho que isso, dentro da população LGBT, é muito comum. A gente vê nas relações afetivo-sexuais, né, o quanto que existe uma necessidade de fato de agradar, e de repente nem tá olhando para as próprias necessidades, né, justamente para não ser abandonado de novo. Viver no desejo do outro, né? Viver no desejo do Volte outro. uns 2 programas atrás aí, porque a gente tava falando disso outro dia. É. Mas olha, tem uma outra questão aqui na Carol pra gente encerrar a história dela. É que ela teve um rompimento que durou muitos anos. Ela voltou a morar, mesmo sem conversar com o pai. Depois teve ali, hoje tem uma relação. E quando a gente vê que teve uma relação, todo mundo caminhou um pouquinho, né? Não era a filha que eu queria, mas é uma filha que eu amo. Não era o pai que eu queria, mas ele é um excelente avô. Ele tem, né? A gente faz uma outra projeção, né? Que é assim, eu vou mostrar afeto pela minha filha cuidando bem dos filhos dela. Então, todo mundo caminhou nessa história. Eu queria que você falasse um pouquinho desses micromovimentos. Quando você vê que ainda vale a pena estar ali, ela fala, demorou 15 anos para eu sentir o que eu sinto hoje. Não é tudo, mas também não é nada, sabe? Eu acho que a Carol traz na história dela essa riqueza do tempo, do esperar um tempo. Nunca vai ser o tempo que quem tá sofrendo sempre tem pressa, né? E 15 anos é muita coisa, 15 né? anos é muita coisa, mas hoje tem uma relação, essa talvez voltar a visitar depois de muito tempo. Uhum. Como que vocês enxergam isso? Assim, do meu ponto de vista de experiência, né? Eu penso assim, eu acho que a gente escolhe muito bem essas batalhas que a gente quer fazer e que a gente quer carregar, sabe? Depois de um tempo, não por causa disso, mas por causa de política, eu me afastei muito do meu pai. Uhum. E as pessoas, mas seu pai desse jeito, e você ainda conversa com ele? Eu falo, converso. Porque eu não estou disposto a perder o pouquinho que eu tenho do meu pai por causa disso. Uhum. É uma escolha minha. Uhum. Eu sei o quanto é bom ou ruim isso, mas só cabe a mim. Então, eu acho que é isso. É o tempo de cada um e o quanto cada um tá disposto a lidar com aquilo, sabe? O quanto a gente sabe que dá conta ou não de conviver com aquilo. Tem pessoas que não. Uhum. Que eu não quero mais conviver, pra mim, aquela situação bastou. Pra mim, não. Eu consigo lidar com meu pai da forma como eu lido. Não tem nada a ver com a minha transição. Sim. Mas... Porque as dificuldades vão se sofisticando, não é? as coisas vão complexando mais, né? Mas, então é isso, assim, eu acho que pensando na forma como filho, né, e dela como filha no caso do pai dela, eu acho que ela escolheu, tipo assim, ela estava disposta a aceitar o pouco que o pai tinha, né? Mas tem sinais, eu acho, Luca. Eu acho que é isso que eu queria entrar. Pra gente não ficar tanto na teoria, mas que é assim, tem gente que não tá disposto a andar nada. Sim. E ela fala isso, ele não falou. Porque ele não tem isso, esse recurso que você falou, ao longo da vida você tem que ter recebido. Esse homem não recebeu, não comprou, não Sim. desenvolveu, não tem.Esse Sumiu, homem, essa caixa de ferramenta entendeu? não veio. O pacote dele não tinha verbal. E assim, tinha. conhecemos muitos, não é? Amamos muitos que não têm essa capacidade, essa caixinha de ferramentas. Sim. Mas eu falo como E ela como filha, né? Exato, Assim, mas ela apesar pega. disso, não foi de graça. Sim. Ela fala isso. Falar, ele não falou. Ele não chegou pra mim e disse, filha, estava errado, peço perdão, e agora daqui pra frente vamos. Ele agiu, porque Uhum. foi isso que ele tinha pra dar. Sim. Ela não fala quais foram as ações, mas tiveram ações. Então, acho que Mas eu acho que ela tem. estava aberta também pra isso, Exato. né? Ela não se fechou Ela 100%. voltou a morar Exato. na casa. Exato. Então, assim, linguagem não é só palavra. Exato. Não, Exato. E aí também não dá pra gente inferir aqui quem que começou essa aproximação primeiro, né? Assim, o que foi o start? Quem que deu esse start? E o que foi? Talvez Não, isso quem seja... foi, no caso dela, teve uma mediação. Da que mãe. é Queria legal. mandar um salve a pra mãe da Carol. faz a mediação. Ah, sim, foi a partir Porque daquele momento que a mãe porque diz, a mãe olha, fala, queridão, não vai tá rolando. Exato. Mas aí, uma vez que tem uma mediação, Sim. existem sinais. Eu acho que isso é Sim, interessante, verdade. que é eu deixo a porta aberta, você deixa a porta aberta. Eu sei que você vai fazer café nesse horário, eu passo pra buscar uma coisa. Uhum, Aí, entende? sim. São movimentos que cada um dá de acordo com o tamanho de perna que tem. Cada um vai na velocidade que pode. E que você vai ao redor Você aprendendo vai percebendo, a fazer né? a dança do porco-espinho. Uhum. Que se chegar perto demais espeta, se ficar longe demais morre de frio. Como que a gente faz essa dança, né? Você vai fazendo concessões, né? Exato. Sim. Sim.
Eu acho que é a negociação relacional, né? A gente vai negociando consigo mesmo e vai para ir negociando com o outro. Agora, eu fico aqui pensando do quanto que é necessário, às vezes, a gente perder mais para poder começar a negociar, né? Sim, porque eu não tinha realmente atentado a esse ponto da história, né? Que tem uma possível outra ruptura ali que ele diz, espera, aí eu já tô perdendo, já perdi muito, não quero dar o braço, sei lá, tô aqui devaneando sobre o que ele pode ter pensado. Não quero perder mais que isso, tô perdendo tudo aí, né? Então, peraí, o que eu vou ter que fazer? E talvez a gente não tem como saber se essa concessão inicial, essa porta aberta que ele deixa, foi uma coisa que ele fez, não, realmente, eu vou voltar atrás, eu tô errado. Talvez tenha sido, inclusive, um movimento de, não quero perder minha esposa, então vou ter que fazer derrubar isso aqui. Derrubar a porta. Deixa eu abrir um pouquinho aqui essa fresta. E aí, talvez, a partir daí, ele possa ter se dado a chance de ver outras coisas que ele não estava vendo. Então, eu acho que talvez a gente possa falar desse se dar a chance de... Deixa eu ver, vai. Não quero. Mas deixa eu ver, vai. Deixa eu ver o que é isso aí. Sabe? Eu acho que é essa curiosidade sobre o outro que talvez possa ajudar. Sabe? Buscar onde que você pode ter essa curiosidade sobre o outro. Deixa eu ver onde eu posso entrar aqui. Não sei. Eu acho que para mim, para construir pontes, acho que é essencial esse respeito aos seus limites que o Luca traz, que você vai na medida que você deseja e você vai na medida do que você pode. E que as coisas não precisam ser tudo ou nada. Sim. Esses pequenos passos. Quem quer construir ponte, quando tem uma ruptura muito dolorosa, é isso que ela fala assim, tem mágoas. Em muitas famílias tem muitas mágoas. E é isso, é o caminhar ao redor, né? Vamos se aproximar devagarinho, porque a gente tá machucado. A gente não precisa falar necessariamente disso. Sim. Diretamente disso, né? Então, acho que... pode, mas não precisa. Acho que tem muitas formas de você construir essas pontes e acho que a gente vai perdendo um pouco essa habilidade, essa capacidade, porque cada vez menos a gente acredita na negociação e no diálogo. Porque a gente acredita que ou é do meu jeito ou nem precisa. Muito obrigada, tô melhor sem. Então eu acho que quis trazer essa história para a mesa porque hoje ela se sente muito feliz e muito realizada. Por ter, assim, e eu acho que principalmente pelos filhos dela poderem contar com a família, poder contar com o pai dela, para ela isso é importante. E ela fala textualmente, igual o Luca tá falando, eu queria essa validação, eu queria esse respeito, eu queria reconstruir esse laço. Foi necessário muito tempo, dentro da mágica de que os relacionamentos simplesmente acontecem, entendeu? A gente não tem trabalho, a gente não tem investimento, a gente não tem tempo. E eu acho que isso, assim... Não é porque houve uma ruptura que isso está rompido para sempre, não precisa ser. E o caminho de retorno pode ser tortuoso, pode ter muitas idas e vindas. E não vai né? ser 100% para ninguém. Isso, esse retorno não é exatamente um vai retorno. Também vai perder, quem perder também vai ganhar. Chama a história do E não Gui. tem como voltar como era antes, né? Exatamente. Você Esse é cria o uma retorno, coisa exato. daqui pra frente. Não, você e é cria outra justamente o coisa. que se faz a relação agora é todo o caminhar que ela aconteceu. Não é para apagar isso aqui mesmo, não, e nem para esquecer isso, não. Isso aqui é insumo do que a gente conseguiu construir e vive agora. Então vamos lá. Vamos contar, então, a história de um amigo muito querido, que também já esteve aqui no Mamilos várias vezes. O Guilherme Terreri é mais conhecido pela sua personagem, a Rita Von Hunt, que já nos ensinou um universo de coisas, um tantão de coisas. Desde que a mãe do Gui morreu, quando ele tinha só 21 anos, ele cortou todos os laços com a família. Então, ele não tem nenhum contato com o pai nem com o irmão. Como não poderia deixar de ser, ele vem para nos provocar, para nos tirar da zona de conforto e perguntar por que importa tanto defender esses laços sanguíneos de família. Para que fazer essa ponte? Oi, Ju. Oi, Cris. Oi, mamileiros e mamileiras e mamiletes e mamelucos e mamelados e mamilitantes. Tô morrendo de saudade de vocês, meninas. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, sou Rita Von Hunt, para quem não me conhece. Tô vindo aqui ajudar nesse bate-papo, né? Dar meus 20 centavos de contribuição ao tema sobre algo que me é muito interessante, né? Eu estudo e penso
as nossas ligações de afeto, família, ligações românticas, não românticas. Tem bastante material produzido sobre o tema lá no meu canal. Para me apresentar para vocês, meu nome é Rita Von Hunt, eu sou atriz, professora, trabalho com estudos de cultura e com língua e literatura, e acho que esse é um dos temas centrais da nossa discussão, né, enquanto pessoas LGBT, QIAP+, que é que a gente seja capaz de colocar as coisas em pratos e balanças para entender uma coisa. Se a gente tem, né, a dimensão de como a nossa existência social ela vai sendo determinada por regras e prescrições, e como de alguma forma as nossas vidas reestruturam o sistema sexo-gênero, os trabalhos, os papéis, etc, etc, achar que a gente vai manter intacta a estrutura família é não chegar na página 2 da discussão. Então, tem essa coisa de que parte do processo do entendimento de que a gente é uma pessoa LGBT, ela vem de uma sensação de estar um pouco deslocado, um pouco deslocada, né? No sentido de que essa estrutura social primeira, que reproduz a estrutura social que a gente conhece, chamada família, que reproduz o capital, ela tá feita para funcionar desse jeito. Ela é uma pequena estrutura que reproduz uma estrutura maior do que ela. Não mexer, portanto, nessa estrutura é não mexer em muita coisa, né? Das que a gente precisa mexer para desarticular o sistema de opressão, desigualdade e destruição. Então, a minha relação foi essa, né, de me compreender um pouco fora ali do sistema. E tem uma coisa curiosa para mim, não sei se para vocês também foi assim, mas de que eu não precisei muito me nomear, né? Falar que a gente aprende com as pessoas pretas é de que a primeira vez que elas se dão conta de que são pretas é normalmente por uma acusação. Elas são acusadas da sua negritude. E as pessoas LGBT que eu conheço é assim, a gente é acusada da nossa LGBTidade antes mesmo da gente saber se somos ou não. E eu acho que eu fui entendendo, né, que família é um acaso, né, um grupo de pessoas que partilha ali um tipo de vínculo biológico, e que isso não dizia muita coisa para mim, né, nem para o que eu queria. Hoje, a minha família, ela está constituída, ou isso que eu chamo de família, os meus laços de afeto, comunhão, comunidade, quem eu sei que está lá para mim, que me ajuda com as coisas, são as pessoas com quem eu construo os meus laços, né? Então, de amigos a romances e namoradas e namorados, passando por colegas de trabalho, passando por grandes intelectuais que eu tenho admiração, e a gente vai construindo redes de suporte e afeto coletivo, porque sozinho não tem como. Mas ficar achando que um laço sanguíneo vai responder por tudo é besteira também. E então acho que o que eu queria dizer era isso, assim, para que a gente tenha em mente que pensar a LGBTidade é pensar a desorganização de um sistema. E que querer manter coisas intactas desse sistema é um tema para levar para análise. Por que será que a gente vai desestruturar algumas coisas, mas outras sagradas não me... Gente, maravilhosa, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Nossa! Bom, eu acho que a Rita traz uma coisa muito importante aí, mas fala a sua introdução, você não quer falar? Puxa você, vai. Eu acho que para mim, família é um valor muito central, da onde eu vim, para onde eu vou e tal. E quando ela fala de que é um vínculo biológico, eu acho que é muito para além de biológico, vem de cultura, de tradição, de acolhimento, de pertencimento, de raízes. É um núcleo primordial que vai te nutrir e sustentar pela vida. Só que eu entendo que esse ideal que eu alimento, que é importante para mim, muitas vezes prende mulheres em relacionamentos violentos que ameaçam as suas vidas, aprisionam pessoas LGBT em relações profundamente abusivas. Por isso eu acho essencial a gente falar de valores de forma verdadeira e profunda. Porque quando a família não está entregando os valores prometidos, não é uma família. É só perversão.
É só distorção. Então, família é o que eu falei aqui. É o que é pra mim, é o que significa pra mim. Se ela não tá te entregando isso, se ela não tá suportando, sustentando, acolhendo, se não tem esse vínculo, se não tem valores em comum, aí não aí realmente se torna o que ela falou, apenas sangue. E aí isso realmente não é nada. Isso não é família. O sangue não basta pra fazer família e não é só o sangue que faz família. Então, eu queria que vocês trouxessem isso. Qual é a importância para vocês disso que a Rita propõe? Que é de questionar a família como vínculo de base, né? Como vínculo primordial. Eu acredito assim, concordo 100%, acho que falou tudo, né? Podemos... Encerra o programa, deu, chega. Mas, por exemplo, assim, trazendo da minha experiência, né? Eu fui criado pela minha mãe, basicamente. Meus pais são separados, então minha mãe... meu vínculo de família mesmo era com minha mãe e minha irmã. Então, a família do meu pai, eu nunca fui muito próximo, porque por N questões também, então eu não ia pra lá. A família da minha mãe, pela distância mesmo geográfica, nunca fui muito próximo, mas sempre teve um esforço ali de cada lado de tentar se aproximar um pouquinho mais, mas também nunca foi alguém muito próximo. Então, quando eu falo até de família, eu considero 3 pessoas, se você reparar lá no início que eu contei. Eu contei pra minha mãe, contei pro meu pai, contei pra minha irmã, e eles fizeram todo o outro trabalho. Por quê? Porque na minha cabeça eu nem tinha uma obrigação, porque eles não faziam parte da minha criação, de quem eu sou. Não te sustentaram, não te construíram. Da minha visão, não. Pode ser lá atrás, quando eu era um bebê, quando era alguma coisa que meus pais me levavam lá, tudo bem. Então, assim, na minha visão, a minha família era minha mãe, minha irmã e meu pai. E mais ou menos, né, Alice? E quando eu saio disso também, eu vou criando minha família. Quando eu tô com a Bruna agora, a gente muda pra São Paulo, a Bruna é minha família. Sabe? Eu também não tenho mais tanta relação assim com outras pessoas. E aí eu tenho alguns amigos que, nossa, é quase minha família, praticamente. Se a gente for pensar, eu tenho mais relação, né? Mais proximidade, mais apoio de amigos que eu considero família do que, de fato, do que a gente considera de família. Então, eu tô também um pouco inserido ali, apesar de ter, né, minha relação com todo mundo é muito tranquila, mas família, pra mim, são algumas pessoas que têm os mesmos valores. Isso. Eu acho que o valor que te sustentam, né? Que te formam e te sustentam. E que estão ali com você, sabe? Assim, e pode ser também que é isso. Eu acho que é muito... como a gente muda o tempo inteiro, essas coisas mudam também, né? Como é que alguém vai manter... Pode ser um pai, uma mãe, alguma coisa também, tanto tempo. De repente muda mesmo, não sei. Sabe, assim, eu tenho amigos que já foram muito mais próximos, agora nem tanto. Que já foi considerado, nossa, isso aqui é praticamente da minha família, meu irmão. E hoje não é mais. Sabe? Então, também não sei responder, não estou dando nenhuma resposta. Mas na família de sangue também tem o primo que cresceu com você e que depois não tem mais nada a ver, que é um laço mais afastado, mais frouxo. Então, eu tô dando assim, um depoimento também de como eu vejo. Assim, eu vejo que é muito flexível, na verdade. A gente, às vezes, se apega muito a algumas coisas, mas é isso. Quando fala de sangue, então, pra mim é muito difícil. Pra quem tem filho via adoção, quando começa esse negócio de família, do laço, do sangue, de não sei o quê, você já tá em outro lugar, você já... Putz, não é isso, cara. Família não é isso. Ah, mas é você respeitar o outro. E aí, o que é esse limite, né? O que você está disposto a suportar o outro? E o que eu percebo é que a maioria das pessoas que conseguem suportar muito a família ou não sofrem uma violência muito forte, Exato. ou sofrem e estão tão destruídas que não conseguem sair dali. E aí ela defende muito a família, né? Porque ou a família tá de boas, dá, ou porque ela tá tão destruída que ela não consegue. Aí eu acho que fica esse lugar que a Rita fala, leva pra terapia, vai. Né? Porque aí dos 2 lugares é importante ver. Eu acredito muito na família construída. É que a gente fala em família construída, é importante isso que você fala da família por adoção, né? Mas veja, na nossa cultura, família é o quê? Aquele grupo de pessoas que tem um vínculo sanguíneo ou um vínculo legal. É como se o papel fizesse, às vezes, o trabalho que o sangue não pôde fazer. Né? Não é à toa que hoje a gente ainda tem tanta gente casando no papel. Né? Não é à toa. O sentimento vira lei. O sangue não dá conta, vem a lei para assinar ali e determinar que aquilo é uma família. Né? Então, inclusive os filhos por adoção eles precisam de um papel. Um casamento, para ele ser
tido como casamento socialmente, ele precisa de um papel, né? Quanta gente a gente ainda não ouve, casais jovens chegam no consultório dizendo, mas eu quero ser pedido em casamento, mas eu quero casar. Mas você já mora junto, já divide a vida com essa pessoa há 8 anos. O que é casar pra você? É ser É um aceito ritual. socialmente como um casal. E isso precisa de um papel, precisa de um ritual social, né? Então, é quase como se a sociedade precisasse dizer, se não tem um vínculo sanguíneo, precisa a gente determinar aqui, ó, que é uma família, né? E essa instituição família, que eu acho que é um pouco dessa ideia que a Rita traz, é uma instituição patriarcal, né? Que é uma ferramenta de opressão, ponto. Acho que quando ela traz esse questionamento, né, de você levar para análise, é por que você está tentando desconstruir um tanto de coisas e segurando uma ferramenta aqui que é primordial para a manutenção do capitalismo, do patriarcado, que é a instituição família. E aí a pergunta que você fez, né, quando a gente estava falando aqui das pontes, essa discussão super bonita, eu fiquei com vontade de falar, mas precisa? Por que precisa fazer ponte? Essa história é para isso. Né? A gente vai construindo, tudo lindo. Aí, ó, teve problema, mas dá pra construir. Mas às vezes, não. Primeiro, você não quer, por isso que a gente marcou bem, é o desejo que marca. Isso. E número 2, você não deve. Eu acho que é importante a gente encerrar um programa que vai falar de família na comunidade LGBT, falando que você não deve nada pra ninguém. Você não precisa. É pautado no desejo e é pautado em valores. Se você tem, se você quer. E não é baseado apenas em sangue. Então é isso. A Cris não tem um papel comigo. A gente não casou. Ela não tem sangue comigo. Mas ela é da minha família, né? Então, eu acho que também para mim isso também é falar de valores. Família é um valor. E aí, como que você vai construir esse valor? A gente fica, às vezes, muito preso em rótulos que não têm... são vazios por dentro, né? Então tem um motivo. Por que a gente fala, sei lá, jogador de futebol é a família do time. O cara na máfia fala, no crime mesmo, fala, é a família. E aí, família? O cara em família. Por que você evoca tanto? Porque tem valor pra mim. Isso. Porque tem um valor. Você tem uma promessa aqui. A promessa de família é a gente vai se cuidar e a gente vai se formar. Que é eu te escuto, você me escuta, eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, o sangue não vai fazer isso. Não, ele sozinho não vai fazer isso. Então, eu acho que, assim, pra mim, contrariando a Rita, que eu adoro e adoro as provocações, pra mim, família importa. Pra mim, família importa a vida inteira. Você nunca vai prescindir de ter pessoas com esse vínculo tão próximo com quem você pode depender. Né? Num momento que a gente está numa sociedade em que você tem que trabalhar até mais não poder, uma sociedade que a gente foi fazendo demissão de pessoas até que cada pessoa no seu trabalho não pode faltar um dia. Quando você estiver doente, precisar alguém faltar no trabalho para ficar com você fazendo quimioterapia, quem é que vai? Quem vai? Porque para mim, essa pessoa é família. Eu acho que tem um outro ponto também, quando a gente fala especificamente de LGBTs, quando a gente vai para um casamento, eu vou pôr isso aqui no papel, tem a ver com resguardar alguns direitos que a gente não tem. Isso. Sabe? O nosso último programa falou muito bem sobre isso. A Juliana, você tá vendo que ela tá falando de família construída, né? Exato. Isso, mas eu acho que eu tô falando de um valor. Eu acho que é uma proposta de disso. desconstruir, porque assim, eu acho que a família, ela nasce, a família que a gente conhece como família, a instituição família, ela nasce como uma ferramenta para manter herança, ponto. Para isso que serve família. Não tem vínculo de amor, não tem nada disso. Aí vem o romantismo e dá essa ideia de que o afeto, o amor da vida da gente, os vínculos afetivos. Só que mas como é uma você promessa sem isso? Mas é uma promessa que não se cumpre necessariamente. Sim, né? Essa promessa que a família, como a família não nasce disso, ela já não nasce disso. Então, ela vem uma promessa falaciosa, mentirosa pra gente. E aí fica a gente, enquanto pessoas LGBT, tentando buscar essa família, mais a minha família lá atrás, mais a minha família. Gente, não é isso. Onde a gente constrói esse vínculo que a gente tá chamando de família aqui, de família construída, disso que você tá falando, essa família que você tá falando. Que não necessariamente é nessa família nuclear, entende? E que muitas vezes, e a maioria das vezes, infelizmente, não é. E nem precisa ser LGBT.
né? Família, infelizmente, ainda é o núcleo que mais traumatiza do que acolhe, né? Essa família nuclear. Então, de outro lado, tem essa questão de direitos e tem a questão do pertencimento, porque ainda é aquilo que se tem, né? O que se entende como família é isso que a gente tem, né? Então, o quanto que a gente vê a gente querendo brigar pra ter uma família. No trabalho, você só pode passar o seu plano de saúde se você for casado, né? Você só pode pegar um negócio se você for casado. Então, eu vou casar, porque só se eu ficar 10 anos junto também não basta, né? Mas eu acho que é uma exigência também, não sei se você sente isso, eu sinto isso de... Eu posso ter uma família também. Eu sou LGBT e eu também posso criar crianças. Eu também posso fazer parte dessa sociedade, dessa maluquice aí que vocês estão criando. Eu também posso fazer parte. E eu acho importante a gente poder pleitear essa família, por pior que ela seja, pra gente poder desconstruir. Pra gente poder falar, agora cheguei. Agora eu vou bagunçar. Cheguei pra barbarizar isso aqui. Só dá pra entendeu? bagunçar o que você tem. Cheguei pra bagunçar. Cheguei, tô mostrando pra vocês que eu posso pertencer pra dizer isso aí que ela tá dizendo. Pra que vocês estão fazendo isso aqui? Vamos desconstruir isso aqui? Vamos fazer um outro bagulho que é mais interessante? Mas eu acho que de alguma forma, principalmente quem mora na metrópole e quem é LGBT+, já constrói a sua própria família. Eu acho que o sucesso do seriado Poser é justamente a gente ver aquela família, o quanto aquelas pessoas se ajudam, moram na casa, tem uma estrutura familiar, tem a mãe, tem a filha, tem a mais nova. Então, eu acho que o que a gente pode caminhar é para esse conceito de onde eu vou levar a minha família, né? Se é a família que te acolhe, se é a pessoa que você liga quando você está passando mal, se é a pessoa que vai ser fiadora quando você precisa, se é a pessoa que vai te dar sofá quando você brigou com o companheiro, se é a pessoa que vai ficar com seus filhos para você ir beber, encher a cara. Isso é família, sabe? É a pessoa para quem você liga quando você quer comemorar e quando você quer chorar. Porque você sabe que ela vai estar ali. Você sabe que ela vai te dar banho doente ou banho porque você tomou porre. Então, assim, eu acho que é esse o conceito que a gente precisa. E o nome que a gente dá para a família é as pessoas que nos sustentam. Eu acho que esse lugar de que quem vai te dar os primeiros cuidados, quem vai te acompanhar, tem um amor, tem um afeto, um interesse de te dar autonomia, de te formar para a vida, para dar linha, para você ser quem você quiser, eu vejo valor nesta proposta. Quero que a gente forme pais, pessoas que possam ser essas pessoas. Eu vejo muito, muito valor nisso. Entende? E que essa família possa ser estendida, como é a minha com a Cris. Isso. Que eu tenho os meus irmãos, mas eu tenho ela que é até mais próxima que os meus irmãos. No dia a dia das crianças, na criação das crianças, que tá sempre ali comigo. Que a gente possa transitar, que a gente não precise, para melhorar as estruturas que a gente recebeu de herança, que a gente não precisa amassar tudo e jogar fora. Entende? A gente pode criticar e construir em cima. É isso que eu acredito. Faz sentido, principalmente para pessoas LGBT, porque eu entendo que tem essa coisa do pertencimento mesmo, sabe? Da inclusão e do pertencimento. Agora, eu fiquei te escutando e pensando aqui, né? Quem é que vai criar essa criança? Não pode ser um grupo de pessoas, não pode ser, precisa ser 2, 3, entende? Quanto mais gente, melhor para criar essa criança. Então, é aquilo que eu falei um pouco antes, né? De será que o vizinho não pode se responsabilizar? Será que a prima não pode se responsabilizar? Será que o tio, a tia, o professor, será que todo mundo não está criando essa criança? Então eu acho que a gente poder ampliar o conceito de família nesse lugar, de que todo mundo pode ser família, de que a gente poderia, seria lindo, é utópico até, viver numa grande comunidade em que todos se responsabilizassem por todos. Infelizmente não é isso que a gente vive e entendo que a gente está muito longe, uma distância gigantesca, né, disso. Mas o que disso a gente pode trazer nessa linha de raciocínio que você traz ao invés de a gente amassar tudo e jogar fora, o que a gente pode construir? Essa constituição, que são 2 pessoas dedicadas a uma criança, eu acho que ela já é minoria. Mas quando eu falo isso, né? Pra mim, né? Os avós estão criando. A família tá aí, dado. entendeu? A tia adulto responsável. Tem alguém responsável por essa criança. Qual é o grupo assim, de pessoas, né, que mora na mesma casa e que vai se responsabilizar pelo cuidado e pela formação dessas crianças? Sim. Eu gosto dessa discussão de desconstruir a família. Eu acho uma provocação deliciosa. Mas, para mim, assim, eu
eu entendo o sofrimento, porque até para nomear a perda, você não pode simplesmente tirar o valor. Entende? Quando eu vou falar da minha dor, eu saí da minha família e essa minha família não entregou, cara. Isso que a Juliana tá falando, eu não tenho. Eu não tenho para onde voltar, eu não posso contar. Eles não falam comigo, isso me dói, isso me deixa um buraco. Até para nomear tem que ter valor. Isso, entende? perfeito. Mas é justamente, eu acho que essa provocação da Rita entra nesse lugar que você traz de que, sim, hoje a realidade no Brasil, é minoria, papai, mamãe e filhinho. Minoria e pertence a uma classe social, a uma bolha muito pequena de pessoas, né? Mas existe um buraco que fica uma falta. Eu não tive. Aquilo ali que é o ideal, eu não tive. Eu acho que essa provocação nos serve para será que eu não tive? Uhum. Eu tive de outras formas, de outras pessoas, exato. Entende? Então, eu acho que provocar e desfazer, sim, destruir esse conceito de família é importante nesse lugar do campo teórico e filosófico, para a gente entender que será que você precisa viver na falta? Será que você não teve? Sim, você não teve papai, mamãe, tá, ok. Mas onde você teve afeto? De onde você se construiu? Do que você é feito, sabe? Assim, do que tem na tua história? Quais as pessoas que te preencheram aí, que te sustentaram? Isso é lindo. Isso não é família? Exato. Entende? Para que a gente não viva... Quantas mães solos não vivem na falta? Quantas mulheres a gente não ouve? Ah, mas eu não tenho um companheiro. Ah, mas eu não tive... E às vezes... E a gente, pessoas LGBT, quanto... Né, da tua experiência, no meu consultório, da minha experiência, a gente ouve dessa falta, dessa família nuclear que não teve. Cara, será que não teve? Onde você pode buscar? Quais são as outras famílias? Onde você tá procurando a família? O que é família para você? Exato. O que você tá querendo? O que você tá buscando? Não tá nessas pessoas que têm um vínculo sanguíneo, mas tá em outras pessoas que têm o vínculo que deveria ser o vínculo que faz com que uma família exista, que é a construção de um afeto contínuo, essa construção contínua. E entender também que a pessoa, às vezes, ela fez o que ela deu conta de fazer, né? Sim. Pra ela deu tudo, mas é o que ela tinha pra dar. Exato. Talvez pra você não foi o suficiente, ou você não conseguiu entender isso, mas... Eu acho que tem uma mobilidade na família. Às vezes você vai ser daquela família enquanto você é criança, e depois você vai ser de outra família quando você for um pouco maior. Eu acho que a gente precisa questionar a temporalização. Esse para sempre talvez seja o grande problema. Tá? Todo mundo vai ter vai nascer de algum lugar. Vai nascer de algum lugar. Então você teve, mesmo que teve momentaneamente e depois aquela pessoa foi embora, ela existiu e depois vai ter outra e depois vai ter Mas outra. Mas isso não precisa ter afeto incluído. Para você ter... As pessoas, elas têm filhos pelos motivos mais diversos, eu gostei da provocação, né, que você trouxe, que é a gente criou uma figura e quando essa figura não existe, é como se a gente não tivesse nada. Exato. Eu acho que essa provocação é boa, porque essa figura ela existiu em algum momento e pode nem ter tido vínculo de afeto nenhum, mas nada é para sempre. Nem a família, ela se move com o tempo e com o seu movimento no mundo. Então, talvez o que a gente está falando aqui é sobre esse. Nada vai ser para sempre. A sua família vai se mover também. Quem era já não vai ser mais, novos vão entrar. E talvez seja a abertura para esse movimento que tire lugar da falta. Eu adorei essa reflexão. Gente, temos um programa. Queria agradecer demais vocês. Foi uma delícia ter vocês. Espero que vocês voltem. Que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente. A gente tá super se esforçando pra não ser tão heterocisnormativa, tá? É isso, é se mover. Eu acho que se mover é bom demais. Eu sou muito apaixonada pelo movimento e muito obrigada por nos ajudar a mover no mundo, a entender outros afetos no mundo, outras nomenclaturas. Isso é uma grande aventura, pra usar o termo que a Jess usou. Vocês falam isso, mas assim, eu sou o LGBT mais tradicional que tem, porque eu sou monogâmico, né? Então, namoro. Ai, sério? É. Ai, que antiquado. Eu sou esse. Ai, gente, essa piada é muito boa, desculpa. Tô 8 anos junto, quero casar, quero fazer todo o protocolo, sabe? Então, assim, eu sou o LGBT mais tradicional que tem. Mas eu adorei participar aqui, foi muito bom. E é muito engraçado, né? Quando a gente fala isso, a gente tem uma ideia, né? De fora de LGBT, que todo mundo namora muito, fazendo. Não, eu não, sou muito caseiro, sou muito tranquilo. Mas foi um prazer estar aqui, adorei. E eu queria também dizer só uma coisa. Tem um filme que a gente falou lá atrás, eu fiquei querendo falar desse filme, que é o quanto a gente tem que normalizar, né? Deixar
no comum da gente, né? E tem um filme que é muito bom que chama Mulher Fantástica. Não sei se vocês já assistiram. Não. É um filme chileno que foi a primeira atriz trans a participar do filme, né? E ela faz o personagem de uma pessoa trans. E só que não é sobre sua descoberta, não é sobre nada sobre a transição dela, é o que acontece depois de uma vida dela comum, sabe? Então esse filme é muito legal. E ela ganhou, Eu vi, ela sim. ganhou acho que um prêmio, não me recordo Foi. agora qual foi, mas ela ganhou um prêmio também. É um filme muito bom, vale super a pena, assim, já que a gente também tá falando de família e falando sobre LGBT, eu acho que esse filme tem muito a ver com isso. E muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês, achei super chique. Espero que vocês tenham gostado da minha participação, me convidem Super, mais toma vezes. chave, pode Obrigada, Pode gente. Foi ótimo. Gente, obrigada. Eu não tenho nem como agradecer. porque É isso, a gente tá muito chique. Não é? A gente subiu na vida. Agora eu já posso Vou entregar pular no meu aí os LinkedIn que eu pontos. participei. Exatamente. Muito Boa, vou atualizar meu LinkedIn. Muito obrigada mesmo pelo convite, que conversa deliciosa. Me abriu aqui a cabeça num tanto de coisas. Eu acho que conversa boa é assim, né? Que todo mundo sai mexido. É isso. E eu espero que as pessoas que ouçam também saiam muito mexidas e sacudidas, assim. Bora pro afeto. Né? É E é isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, que prazer te foi conhecer. ótimo também. É adorei. isso, então, pessoal. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no Ar. Um beijo, até semana que vem.